Bem-vindo ao Produtor Quer Saber. Hoje o nosso assunto é biotecnologia. Vamos saber como estudos e pesquisas no setor agropecuário estão contribuindo para quebrar alguns mitos. E quem vai explicar com detalhes para você é a diretora executiva do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, Adriana Brondani. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, produtor. É um prazer estar aqui com vocês nessa programação, não é? Podendo conversar com o produtor. Porque, Adriana, eu gostaria que você explicasse como surgiu o Conselho e quais são as principais atividades. Então, o Conselho, ele tem já 15 anos, veja como o tempo passa. O Conselho de Informações sobre Biotecnologia, ele surgiu no momento em que a biotecnologia passou a ser adotada aqui no Brasil. E você mencionou uma questão dos mitos. Então, logo que a biotecnologia foi lançada, os produtores reconheceram seu valor, mas a sociedade ficou bastante confusa. Vamos dizer, a sociedade, a mídia em geral. E essa questão de entender o que é mito, o que é verdade, foi o trabalho inicial, então, do CIB, não é? Do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, um trabalho muito de educação, um trabalho de trocar informações, de dialogar com a sociedade, trazer os produtores, trazer pesquisadores para conversar, para explicar. Esse é o nosso principal trabalho. Na realidade, esse é o nosso dia a dia, estar conversando sobre a biotecnologia, porque nós estamos falando de alguma coisa muito técnica, de uma metodologia toda nova, e quando nós falamos de inovação, as pessoas têm uma tendência a ter resistência, não é? Então, esse é o trabalho do CIB, vamos dizer assim. Agora, entre esses mitos, desde o início, né, a sociedade ela entendeu de uma forma errada que ia se aumentar o consumo de defensivos. Quer dizer, a forma como foi lançada, ela foi lançada tecnicamente para o produtor, ótimo, mas para a sociedade você acredita que não foi a maneira adequada? Com certeza, porque a gente está falando de uma tecnologia nova. Então, o que acontece quando nós começamos a falar de biotecnologia, de dizer que eu estou tirando o gene de um organismo e colocando em outro, muitas vezes nós colocamos numa mesma planta, tiramos de uma planta e colocamos em outra planta. Ainda assim, as pessoas têm uma percepção muito distorcida, ficam preocupadas, achando que isso pode ser nocivo para a sua saúde, o que é natural, não é? Porque se a gente não conhece, qualquer um de nós fica preocupado. Então, o trabalho aqui é justamente de abrir essa informação, de explicar como isso é feito, que tipo de gene que é colocado, como que isso é avaliado no país, que um produto desses é altamente testado antes de ir para o mercado. E acho que nesse ponto os produtores entenderam muito bem, porque nós estamos falando aí de sementes com tolerância a herbicida, de sementes com resistência a insetos, então um ganho agronômico muito direto. O produtor sabe muito bem o que é isso, mas o consumidor, então pessoas da área urbana, têm uma dificuldade de enxergar para que serve, afinal de contas. Quando a gente sabe que isso elevou a produção agrícola, fez com que os alimentos chegassem mais baratos para a nossa mesa, graças a um aumento de produtividade que indiretamente os transgênicos levaram, não é, para o nosso consumidor, para o produtor e para o consumidor de um modo geral. Agora, não é fácil trabalhar com o consumidor. Eu acompanhei alguns trabalhos nos Estados Unidos, onde algumas feiras, até feiras urbanas, onde as pessoas experimentavam o milho cozido, o milho transgênico e o milho convencional para saber do sabor. Quer dizer, a diferença para o consumidor não tem praticamente. Nem pode ter, na realidade, não é? Porque um dos testes que nós temos é o teste de equivalência nutricional, substancial, de substâncias que devem ser idênticas. Então, a aparência, o sabor, os nutrientes têm que ser os mesmos. A gente está comparando com o milho convencional. Você está citando o milho, compara o milho convencional com o milho transgênico e não pode haver diferença. E quando a gente faz essas pesquisas com os consumidores, você citou em feiras, tem até umas muito engraçadas, de quando o entrevistador vai lá e pergunta: o que é um transgênico? As pessoas dizem absurdos, absurdos. Essa falta de informação, ela ainda existe na nossa sociedade. Melhorou. Vamos dizer que melhorou muito, graças ao trabalho aí que vem sendo feito pela própria mídia, vamos dizer assim, de abrir as informações técnicas. As pessoas sabem muito mais. A disponibilidade de informações nas redes sociais, mas ainda nós temos que trabalhar, não é? Temos que abrir a informação técnico-científica para que as pessoas se sintam mais seguras e compreendam para fazer suas opções. Até mesmo a nomenclatura chegava a assustar, né? Porque você fala biotecnologia, ok, mas ele fala organismo geneticamente modificado. É esquisito, né? É bem, no mínimo uma nomenclatura
difícil de aceitar, transgênico, já também não é simpático. O que a gente precisa ter em mente é, para a produção agrícola, produzir um alimento não é fácil, o produtor sabe. Mas quem vive na cidade, que é a maioria da nossa população, não tem essa noção. E produzir o alimento implica que eu preciso ter uma planta com características genéticas muito apropriadas para aquela região. Então, se hoje nós falamos aí em plantas com tolerância a herbicida, com resistência a insetos, nós estamos falando de uma característica que vai conferir para o produtor uma maior facilidade de manejo, que é importantíssimo, sem dúvida. Mas olha como a gente está colocando características para facilitar a produção agrícola. Por isso que nós, como consumidores, ganhamos. Então, nós estamos colocando características que eu não conseguiria encontrar naquela planta se eu não tivesse colocado um gene que pode ser de uma bactéria de solo, que já estaria lá no solo mesmo, já é bastante conhecida, um gene que vem de uma outra planta. Então, essas questões é que tem que ficar claras para os nossos consumidores, que aquele alimento que vai para a mesa, ele vai para a mesa graças a muita tecnologia. Então, o produtor vai para o campo, trabalha, mas ele está usando ciência, ele está usando tecnologia, seja para transgênico, seja para outros métodos convencionais de produção agrícola. É, o que tem que entender é que a biotecnologia veio para a questão de escassez hídrica, né, para combater a seca, é questão até de colocar mais vitamina, mais proteína, quer dizer, tem uma gama de benefícios que vai diretamente para o consumidor. Exatamente, essa é uma tendência, porque nós estamos falando aqui da nossa primeira geração de produtos transgênicos, são esses que estão no campo, com tolerância a herbicida, resistência a insetos, que eu estou até sendo repetitiva aqui no programa, mas é isso que está no campo hoje em dia. No entanto, está sendo pesquisado, e daqui a pouco nós vamos ouvir falar, porque tem algumas pesquisas bem adiantadas, de plantas com tolerância a um ambiente que não é favorável à produção agrícola. Imagine uma soja que desenvolve num ambiente seco. Isso a gente vai ouvir falar daqui a pouco. Uma planta que tem mais ganho, tem mais nutriente, não é? Por exemplo, nós temos lá mais vitamina A naquela planta, nesse alimento no final das contas. Aí o consumidor vai entender um pouquinho melhor do que foi feito, vai enxergar mais no seu prato o resultado desse trabalho. O fato é que falta o consumidor entender o que é o trabalho do produtor, porque se visse isso, se entendesse isso mais claro, já entenderia de antemão por que o produtor precisa de tanta tecnologia, por que o produtor precisa de recursos de genética muito favoráveis, porque a gente está desafiando a natureza. É isso que a gente acaba fazendo, não é? Numa produção agrícola. Tem que desafiar as questões das pragas, de um ambiente que não é favorável, todo esse cenário. Então vamos ver o que a biotecnologia vai nos trazer e, pelo jeito, temos aí na nossa segunda, terceira geração essas novidades de produtos que são adaptados a um ambiente desfavorável e ganhos nutricionais. Agora, antes do intervalo, dá para a gente começar a abordar a questão desse trabalho que você faz junto aos produtores, com palestras, até identificando o que realmente o produtor conhece sobre biotecnologia? Perfeito, a gente pode conversar um pouquinho depois do intervalo, então, falando da nossa preocupação de que se essa tecnologia ela é tão importante realmente, não é? Se biotecnologia é importante, trouxe benefícios para o produtor, nós temos uma preocupação de conversar de perto com eles, entendendo o quanto eles conhecem a tecnologia e o que se precisa fazer para preservar ao máximo essa tecnologia. Diretora executiva do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, Adriana Brondani, continua aqui com a gente. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.